Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo expositivo e hoje estamos estudando o livro de Judas. Ontem começamos, hoje vamos continuar. Provavelmente vamos para amanhã e para a próxima semana também. Então você que está aí, convida outras pessoas para acompanhar. Vai aqui embaixo tem um aviãozinho. Só é você apertar esse aviãozinho e você vai compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar acompanhando esse estudo aqui. E você que está no Facebook, compartilha também esse estudo para que mais pessoas também possam estar acompanhando o nosso estudo. Ok? Então você aqui no Facebook compartilha para convidar mais pessoas. E você aqui no Instagram, aperta aqui embaixo, tem um aviãozinho, aperta e envia para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar acompanhando o nosso estudo expositivo do livro de Judas. Então vocês estão bem-vindos. Augusto César, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Augusto e família está aí. Dona Carmen também, nossa irmã Carmen, boa noite. Alberto, legal, Alberto. Larissa também está aí, Deus abençoe. Larissa. Então, está o pessoal chegando. Deixa eu só esperar o intérprete de hoje chegar. Já estamos aí às 8h30. Deixa só o intérprete chegar para a gente começar. Verônica, Deus abençoe. Tá, Verônica e Stefânia aí devem estar assistindo também, junto com Verônica. Maria Penha, nossa irmã Penha, Deus abençoe, boa noite. Só esperar aqui o intérprete de Libras chegar para a gente poder iniciar o nosso estudo. Então vai abrindo sua Bíblia aí em Judas. A gente vai estudar hoje do capítulo 5, do verso 5 ao verso 7. Laisa, Deus abençoe. Nossa irmã aí, da perfil Minha Flor, paz a todos, amém, Deus abençoe. Chegou. Espero que hoje não dê nenhuma falha, para a gente poder passar para o estudo aí tranquilamente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos Espero que dê iniciar? certo essa internet daqui de casa hoje. Amém, amém. Tá me ouvindo, né? Tá conseguindo me ouvir? Estou gravando. Tá me ouvindo? Estou não. Tá não? Está travado. Oi, e agora? Tá me ouvindo? E agora? Tá ouvindo? Hoje tem até uma música aqui atrapalhando aqui. Tomei banho, viu, gente? Está travado. Tá, eu vou tentar por outro celular. Tá certo. Manuelzinho e nossa irmã Vera estão aí. Olha aí, que bênção. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos. Abraço aí para vocês. Manuelzinho e Vera. Dona Linda, Deus abençoe. Luciano, gostei da estante. Aqui tá, o meu conhecimento tá aqui atrás. Não tá na cabeça não, tá aqui, viu? Eu preciso colar para poder. Ok. Tudo ok? Tá me ouvindo? Vai. Fale. Oi, tá me ouvindo? Oi. Agora sim. Ah, legal. Deixa eu baixar aqui. Vitor Hugo, Deus abençoe, Vitor Hugo. Deixa eu só desativar aqui. Boa noite também, Júnior, né? Júnior Surdo. Deixa eu desativar aqui os comentários, só para facilitar o pessoal aqui enxergar. Bem, irmãos, então vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que esteja nos guiando nesse estudo. Deus esteja aqui falando aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus misericordioso e santo, obrigado, Pai, por tua bondade, por tua graça e misericórdia. Esteja falando conosco, Pai, por meio da tua santa palavra, fala aos nossos corações e nos capacita, Senhor, a sermos teus servos
orientados pelas tuas verdades eternas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos estudar Judas do verso 5 até o verso 7, certo? Judas não tem capítulo, porque ele é um livro só de versículos, ok? Ele não tem capítulos. Então, na verdade, ele é um capítulo só, né? Então, nós estamos vendo aqui, nós vimos que a base do pensamento aqui de Judas, ele foi representado no verso 3, né? O que Judas se intenciona a fazer aqui neste livro, que é quando diz que ele queria escrever a respeito da salvação, mas ele se sentiu, né, ele foi motivado a mudar um pouco do conteúdo do que ele estava trabalhando. E aí ele estava agora exortando eles a lutarem pela fé verdadeira, pela fé cristã verdadeira. A gente viu que o livro de Judas ele se assemelha muito ao livro de 2 Pedro. Parece que as batalhas que Judas está travando aqui, está trabalhando para com aquela igreja para a qual ele escreveu essa carta, ou as igrejas, né, que poderia ser uma região, né, de igrejas, era muito semelhante com as batalhas que o livro de 2 Pedro também trava. E nesse contexto aqui, nós vimos que o maior problema, pelo menos o problema que esses falsos profetas aqui, eles mais tendiam a ensinar de maneira errada, é o que a gente conhece como antinomismo. Antinomismo. É a antinomia, que é o quê? Que é a crença de que a lei, que hoje nós, como somos salvos pela graça, não precisamos mais da lei de Deus. Então, isso é um erro teológico. Por quê? A gente viu isso ontem, né? Então, se você quiser entender um pouquinho do que a gente viu, vai lá no vídeo do dia de ontem, né? Ou no meu canal do YouTube, ou então no Facebook da Igreja Batista da Graça, ou então nesse Instagram aqui. Você pode estar acompanhando aí o estudo de ontem, certo? Mas esse era o grande erro, né? Que era aquele erro que desconsiderava o senhorio de Cristo, né? Cristo ele é Senhor, e por ser Senhor, ele não é somente Senhor da salvação, mas também Senhor de todas as coisas da minha vida. E ele provoca não só a minha salvação, mas ele provoca a minha mudança, a minha transformação como resultado da salvação que ele opera em nós. Então, o que esses homens faziam era perverter a graça de Deus em um tipo de salvação pela graça sem precisar da lei, não para salvar, mas eu não preciso mais da lei. Só a graça é suficiente e eu só preciso dela. E aí você diz, então a graça não é suficiente. Não estou dizendo isso. A graça é suficiente completamente para a nossa salvação. A questão é que a lei de Deus, ela é necessária para que eu possa ser orientado quanto à minha vida piedosa. E a graça de Deus, ela me direciona para a orientação da lei de Deus, certo? Então a gente viu isso ontem de maneira muito, muito clara, não é? Então, no verso 5, do verso 5 ao verso 7, ele vai trabalhar aqui 3 exemplos da maneira como Deus trabalha, do julgamento divino, e como é a característica do coração desses homens. E para isso, ele vai utilizar-se de elementos do passado para revelar que o comportamento desses homens, o coração desses hereges, desses falsos profetas, é o mesmo coração de todos os anteriores que se rebelaram contra Deus. Certo? Então ele vai citar 3 exemplos. E é interessante que cada exemplo que ele cita tem a sua maneira de se manifestar, esse exemplo que ele se manifestou de tal forma, mas você vai perceber que a raiz dos 3 problemas é o mesmo. Certo? E a gente vai descobrir que raiz é essa. O primeiro é no verso 5, vamos lá. Ele diz assim, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, ou seja, apesar de vocês já conhecerem a fé verdadeira, vocês terem esse conhecimento,
Quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele agora toma como exemplo o povo de Israel, o povo que foi retirado da terra do Egito. E vocês sabem que nem todo mundo que saiu do Egito entrou na terra prometida. Vocês sabem que no meio do caminho ficaram muitos para trás, certo? Isso em virtude de quê? Ele vai descrever como os que não creram, certo? Então você vê o quê? Você vê um Deus libertador, aqui a ideia de um Deus libertador, de um Deus que tirou o povo da terra do pecado, da terra da escravidão, da terra da dor e do sofrimento, da terra em que eles eram escravos do pecado e sofriam pelo seu pecado e eram e não possuíam liberdade para adorar ao Deus verdadeiro. Eles foram tirados dessa condição para a condição de serem adoradores no deserto em direção à terra prometida. Então a gente vê que a condenação aconteceu para os que não creram. E aí não creram em quê? Perceba que ele diz que foi Jesus quem tirou aquele povo do Egito. É óbvio, aqui existe um erro, uma dificuldade de tradução, uma dificuldade de cópia dos manuscritos, onde alguns afirmam que ele se referia ao Senhor Deus, outros diziam que ele se referia à tipologia de Deus libertando o povo como o guerreiro ou o Senhor dos Exércitos. E, na realidade, a melhor interpretação seria, de fato, para Jesus Cristo. Nós sabemos, obviamente, que Jesus Cristo, existem algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento, né? Essas aparições, elas são narradas em alguns momentos. E o fato de nós dizermos que foi Jesus quem libertou aquele povo do Egito, não contradiz em nada a ideia bíblica, sabendo que o Senhor Deus, ele é um Deus triuno, certo? Então, tanto ele quanto o Pai, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a pessoa de Deus, né? Então, o fato de aqui ser citado Jesus ou se referir ao Deus Pai ou não, isso aqui não vai mudar o sentido do que ele está querendo dizer aqui, certo? O fato é que nós temos aqui nesse verso 5 a ideia de, primeiro, um Deus libertador. Libertou um povo. Este povo, nem todos os que foram libertos conseguiram completar a trajetória que foi proposta durante a libertação deles. Por quê? Porque alguns não creram. Mas por que eles não creram? E aí, uma dica interessante para você interpretar um texto bíblico é você tentar observar o entendimento que outros textos bíblicos podem dar daquele pensamento. E aí a gente pode ver esse exemplo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13, onde o apóstolo Paulo usa a mesma figura que Judas usou aqui, só que o apóstolo Paulo usa a mesma figura para explicar por que aquele povo não entrou na terra prometida, por que parte daquele povo não entrou na terra prometida. Então vamos lá para para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá dar uma olhada. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está lidando com um problema na igreja a respeito dos falsos apóstolos que estavam entrando na igreja e o problema da idolatria. O povo ainda não havia se libertado dos ídolos, certo? Dos ídolos que enganavam eles e desviavam a fé deles da fé verdadeira, da fé em Cristo, aquelas idolatrias, aquelas paixões que haviam neles. É importante você entender o seguinte: nós temos a tendência de inserir no texto bíblico um significado que o texto não possui, ou seja, que o autor não pensava daquela forma. Quando nós falamos de idolatria, nós automaticamente pensamos em imagens de escultura. Pensamos na Igreja Católica.
No entanto, gente, o mecanismo da idolatria no coração, o pecado da idolatria, ele não é somente um pecado evidenciado em objetos, em estátuas. Não. A idolatria é um mecanismo do coração humano que é evidenciado quando o homem ele tira a confiança de Deus, em Deus, e ele põe a confiança dele em coisas criadas, em coisas da dimensão da natureza criada, da criação de Deus. Por exemplo, quando você tira sua confiança em Deus e passa a confiar no dinheiro para te dar conforto, o dinheiro é quem vai te trazer segurança, o dinheiro é quem vai te trazer paz, ou seja, você passa a confiar no dinheiro, o dinheiro se torna um ídolo. Ou seja, aquilo passa a ser uma idolatria do teu coração, certo? Então, deixa eu repetir. Tudo que você tira de confiança em Deus e põe em algo, alguém, alguma coisa, você se torna idólatra, certo? Isso é pecado. Por exemplo, outro exemplo. Quando eu... qual é o problema político, o maior problema político do nosso país? É porque nós pomos a confiança de que a coisa será resolvida pelos homens, pelos partidos ou pelos líderes políticos. Então a gente tira a confiança de Deus, nós deixamos de repousar a nossa confiança em Deus e passamos a repousar a nossa confiança e esperar a solução dos homens. Certo? Aí você diz, pastor, então eu tenho que ficar orando para Deus e olhando para cima para ver se a solução vem? Não é assim. Você tem que orar, esperar em Deus a solução. É óbvio que Deus irá utilizar os políticos, Deus vai utilizar os partidos, Deus vai utilizar as ferramentas democráticas, Deus vai usar como instrumento dele o que ele quiser. Ele usou uma jumenta, quanto mais qualquer político. Então, ele vai usar qualquer pessoa que ele quiser para exercer a soberana vontade dele, conforme a vontade dele. Então, eu preciso pôr a minha confiança no Senhor, que ele vai usar quem ele quiser para trazer solução ou não para o meu país. Então, o problema está quando eu ponho mais a minha confiança nos partidos, nos homens. Passa a ser idolatria política, certo? Outro exemplo, quando você confia, por exemplo, na oração de um pastor mais do que na sua oração, você está cometendo idolatria. Por quê? Porque você está achando que aquela pessoa possui uma oração poderosa. E o poder da oração não está em quem ora, está em para quem você ora. Esse é o poder da oração, certo? Então, tudo aquilo que eu tiro de confiança em Deus e ponho em coisas ou em pessoas, passo a ser idolatria. Você está entendendo isso? Outra coisa também é que eu não somente confio, mas eu também espero receber algo que me faça bem de algo que não seja Deus. Por exemplo, quando as pessoas elas se entregam a uma vida sexual descontrolada, ou seja, você espera alegria no sexo e você espera satisfazer todas as suas vontades, o seu vazio na sexualidade. Ou seja, o sexo passou a ser um ídolo. Aí você diz, mas Deus não pode satisfazer alguém sexualmente? Sim, mas o sexo se torna instrumento de Deus e não aquele que dá satisfação. Você está entendendo? Deus usa o sexo como instrumento de satisfação, mas o sexo não é Deus. Então, eu não espero minha satisfação no sexo, eu espero minha satisfação em Deus, que fez o sexo. Você está entendendo os conceitos? Por exemplo, você espera ser feliz no dia que você encontrar o amor da sua vida. Aí você espera que vai ser feliz quando isso acontecer. Isso é idolatria.
Porque você está esperando felicidade não em Deus, mas você está esperando felicidade em alguém, em uma pessoa que vai trazer isso para você. Pastor, mas uma pessoa não pode me tornar alguém feliz? Pode, mas essa pessoa será instrumento de Deus para trazer felicidade, que vem de Deus, não da pessoa. Ela é somente algo que Deus está usando para trazer felicidade. Você está entendendo? Ok, então, dando essa introdução do que é idolatria, quando Paulo ele fala da idolatria na igreja de Coríntios, era exatamente os ídolos que eles confiavam naquela sociedade. E aí, aqueles ídolos, eles eram tipificados em seres, em pessoas, deuses. Por exemplo, a deusa da prosperidade, a deusa da sexualidade, o deus do dinheiro, o deus da economia. Ou seja, todas essas dimensões eram transformadas em deuses. O deus da guerra. Então, quando eles esperavam vencer uma guerra, eles não confiavam no Deus dos exércitos, mas eles olhavam para um Deus da guerra e diziam assim: este Deus da guerra vai me trazer vitória, alegria. Você está entendendo? Então, o que acontecia naquela sociedade é que eles viviam de tal forma que os ídolos tomavam conta do coração deles e desviavam eles da confiança verdadeira em Deus. Certo? Diante disso que eu te falei, vamos ler o texto e você vai ver que sua mente vai, abrir, você vai dizer, caramba, é verdade. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1, a gente vai ler do verso 1 ao verso 13, certo? Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Era a nuvem que protegia eles do sol. E todos passaram pelo mar, ou seja, Deus abriu o mar. E todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar, ou seja, se tornaram participantes daquele projeto que Moisés estava envolvido, que era libertar o povo e conduzi-los até a terra prometida, certo? Enquanto isso, eles iriam adorar no deserto. Esse era o projeto que Moisés estava envolvido. E eles haviam se tornado participantes desse projeto, ou seja, eles foram batizados, imersos nesse projeto, certo? É essa linguagem que Paulo está usando. Aí beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Olha só que interessante. Paulo citou aqui que o povo foi liberto do Egito. Eles foram libertos sob uma nuvem que protegia eles do sol. Olha só, proteção vinda de quem? Era a nuvem que eles tinham que idolatrar? Não, era Deus, que era aquele que usava a nuvem. Passaram pelo mar. Foi o cajado de Moisés que abriu o mar, que eles deveriam adorar? Não. Deus usou Moisés e o cajado dele para abrir o mar. Então ali era Deus que deveria ser adorado. Todos em Moisés foram batizados, ou seja, era Moisés que eles deveriam idolatrar? Não, Moisés era um instrumento para o projeto que estava sendo realizado por Deus, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, o maná que Deus deu. Então a comida, o maná era para ser adorado? Não. Deus era aquele que proveu a comida, que provia a comida. Beberam da mesma bebida espiritual. Era a água, a pedra, a rocha? Não, era Deus que fez com que da rocha saísse água. A pedra era Cristo. Olha só que interessante. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Aí você diz, oxe, por que Deus não se agradou deles? Olha a explicação. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos, olha só, não cobicemos, ou seja, não desejemos. Não começamos a olhar assim para coisas, objetos, e começa a dizer assim, como eu queria aquilo ali. Mas Deus não quer te dar aquilo. Então não cobice aquilo que não é seu. Não deseje aquilo que não é seu. Então ele diz que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha só, a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Lembra que Tiago diz isso? Então vamos continuar. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para... Olha só que interessante, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Não sejam idólatras. Aí você diz, peraí, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque a cobiça
me leva à idolatria. Você está entendendo? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Então, para ser feliz, eu vou ter que ter dinheiro. Então, eu quero dinheiro. Dinheiro vai trazer felicidade. Se eu tiver muita coisa, eu vou ser feliz. Você se torna idólatra. A cobiça te leva à idolatria. Por quê? Porque você quer ter aquilo que Deus não disse que Ele ia te dar. Você deseja mais do que os seus olhos podem ter. Cobiça. E aí ele diz assim, ó, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Olha só, eles começaram a pecar contra Deus. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só o que é que eles fizeram. A idolatria deles, a cobiça deles, levou eles a fazer o quê? Cometer imoralidade. Eles provaram a Deus. Eles reclamaram contra Deus. Tudo isso como consequência da cobiça, desejando que Deus não ia dar para eles. Ah, eu não quero maná, não, eu quero a carne. Deus, peraí. Ah, essa água aqui, eu quero aquela. Você trouxe a gente para morrer de sede aqui, Moisés. Certo? Ah, a gente queria voltar para o Egito, lá era melhor. Então, quer dizer, por serem ingratos, por desejarem somente a satisfação dos seus desejos carnais, eles pecaram contra Deus, eles foram idólatras. Verso 11, ele repete aqui, ó, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, por que a advertência aqui? Mas a gente não está mais no deserto, mas a gente não está precisando de água da rocha, não tem nuvem. O que é isso? O Deus que teve o plano, o que é que você precisa manter na sua cabeça? Existe um Deus libertador que tirou o povo do Egito. Existe um Deus protetor que livrou o povo dos perigos. Existe um Deus provedor que deu a eles o que eles precisavam. E existe um Deus salvador que estava conduzindo eles em direção à terra prometida. No entanto, eles quiseram abrir mão do Deus provedor, do Deus libertador, do Deus guerreiro, do Deus salvador, do Deus santificador. Eles quiseram abrir mão de tudo isso para querer voltar para o Egito. E aí, o que isso tem a ver conosco? Nós também fomos libertos do pecado. Nós fomos retirados do mundo. O mundo era o nosso Egito. Você está entendendo? O mundo era o nosso Egito. A nossa escravidão do pecado do passado era o nosso Egito. E Deus enviou Cristo para nos libertar na Páscoa. Lembra a Páscoa? O espírito da morte passou e nós fomos libertos daquilo. E o Deus libertador fez tudo e tem feito tudo por nós para nos livrar nesse deserto chamado vida, que nós estamos trilhando como peregrinos em direção a Jerusalém Celestial, que é a terra prometida. Então os paralelos são iguais. A questão é que o mesmo coração que existia no povo de Israel, que pecou contra Deus, é o mesmo coração que existe em você, que quer voltar para o teu Egito do passado, que fica desejando os prazeres do Egito do teu passado, que muitas vezes durante o deserto da tua vida, tu fica murmurando contra Deus, tentando a Deus, dizendo que Deus não sabe prover, dizendo que Deus não sabe te dar água, dizendo que Deus não sabe te dar nada, que você vai morrer de fome, que você vai morrer de sede. É a mesma tentação. E Paulo está dizendo, nós fomos, isso foi escrito para ser o nosso alerta. É isso que Paulo está dizendo. Verso 12. Por isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Percebam essa batalha espiritual presente. Então,
diante dessa perspectiva que eu apresentei para vocês aqui, volte lá para Judas. E vamos ler de novo o verso 5 de Judas. Você vai perceber agora que essa era a mentalidade dos apóstolos e do povo daquele período a respeito do que aconteceu no Egito e de que maneira o cristão deve ler o fato histórico a respeito da saída do Egito. Paulo nos deu essa percepção de como o cristão deve enxergar o fato histórico do Egito, da libertação do povo no Egito. Agora, com essa mesma percepção, você vai lá para Judas, verso 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, olha só, por que Jesus, ele citou Jesus aqui então? O libertador, ele não é o nosso libertador? O mesmo espírito de redenção que havia na Páscoa é o mesmo espírito de redenção que há para nós também. Então, o Jesus libertador tirou o povo do Egito, destruiu depois os que não creram. Mas por que eles não creram? Primeiro, sabe por que eles não creram? Porque eles não aceitavam o plano redentor de Deus. Deus tem um plano de redenção, tem um plano de santificação. Deus, ele guia a história conforme a vontade dele. Ele dá para mim e para você o que ele quer, do jeito que ele quer. E o que nós devemos fazer é obrigado, Senhor. Essa deve ser a nossa única resposta. Obrigado, Senhor, pelo que eu recebi de ti. Obrigado, Senhor, por eu não ter recebido o que eu queria. Obrigado, Senhor. A questão aqui que Judas cita aqui no verso 5 é porque o coração, o que estava no coração do povo judeu que saiu do Egito era o quê? Eles eram rebeldes ao plano redentor de Deus. Eles eram murmuradores, eles eram ingratos, eles não queriam se submeter ao soberano propósito do plano de Deus para eles. Interessante isso. Vamos para o segundo exemplo agora? Aí vai ser mais rápido, certo? O segundo, a gente vai inferir muita coisa, ou seja, supor muita coisa. Vai pensar muita coisa, achar muita coisa aqui. Por quê? Porque são textos mais obscuros, você não tem tanta clareza. Então, em cima de estudando comentários, por exemplo, um dos comentários seria esse aqui, ó. Né? Alguns comentaristas também na internet eu vi, outros comentários. Eu fiz um mix e vou dar a minha percepção do que eu entendo que pode significar esse texto aqui, certo? Em virtude do tempo ser muito curto, eu não vou explicar por que eu cheguei nessa conclusão de maneira muito completa, mas eu vou apresentar para você o meu entendimento desse texto aqui, certo? O verso 6 agora, ele entra no segundo exemplo. Ele diz, e a anjos, ou seja, agora vai falar de anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ponto. O que é que significa? Algumas pessoas vão pegar esse texto, juntar com Pedro, juntar com Gênesis, fazer uma mistura, joga no liquidificador, gira tudo e sai com significado. Eu não gosto de trabalhar assim, certo? A gente tem que olhar o que o texto está dizendo e puramente o que o texto está dizendo. O que é que o texto está dizendo? Primeiro, está falando de anjos. Segundo, qual foi o pecado desses anjos? Aí alguns vão dizer, não, é porque eles dormiram com as mulheres lá em Gênesis. Não, isso aí não está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo no texto. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. O que ele quer dizer? Os anjos tinham um lugar, uma posição. O que eles fizeram? Eles não guardaram essa posição, eles não se protegeram para se manter nesta posição que eles tinham. O que foi que eles fizeram? Eles não quiseram manter o estado original. O que é o estado original? O estado com o qual eles foram criados. Deus é criador de todas as coisas, inclusive os anjos são criaturas de Deus. Eles não são eternos, certo? Então, como os anjos são criaturas de Deus, eles também foram criados por Deus.
Quando Deus cria no estado original. A palavra original, você sabe o que significa, não precisa nem explicar, né? O que é que eles fizeram? Eles foram criados num estado original, numa posição determinada por Deus. O que foi que eles fizeram? Eles não guardaram o estado original. Eles abandonaram a posição que eles tinham. Certo? Ou seja, isso aqui ele está se referindo à queda dos anjos, os anjos caídos. Certo? Os anjos que pecaram contra Deus. Uma das explicações, e eu sou bem simpático com essa explicação, é aquela da rebelião. Satanás foi lançado, os anjos se rebelaram, um terço das estrelas do céu que representavam os anjos se rebelaram contra Deus e foram lançados. Lembra essa figura, essa explicação da rebelião dos anjos contra Deus? Pronto, é isso aqui que Judas está dizendo. Os anjos foram criados, e esses anjos que foram criados no estado original, em uma determinada posição, eles abandonaram a posição deles. E aí o fato deles terem abandonado a posição deles levou eles a um estado de condenação. Aí você diz, mas por que foi que eles fizeram isso? O texto aqui não está dizendo. Vamos se ater ao que esse texto está dizendo, certo? Ok? Eu sei que eu trouxe aí, mas eu trouxe lá uma ideia de Apocalipse, tem ali Ezequiel, Isaías fala alguma coisa. São inferências, certo? Que ajuda a gente a... O que a gente pode entender diretamente desse texto? Que Deus criou os anjos. E os anjos abandonaram sua condição de criatura conforme a vontade de Deus. O que foi que eles fizeram? Eles se rebelaram contra a Deus, contra a posição que Deus determinou para eles. Eles tinham uma posição e eles abandonaram a posição deles. E por isso eles perderam o seu estado original. Está entendendo? Então, qual é o segundo pecado aqui? O segundo pecado é que eles foram rebeldes contra a posição que eles foram criados, a posição criacional deles. A posição com que Deus havia criado e posicionado eles. Eles disseram, não, eu não quero estar aqui, não. Não. Provavelmente, aí vem inferência, eles quiseram ser semelhantes a Deus. E aí vem lá Ezequiel e aqueles outros textos, né, que o pessoal usa. Eles quiseram, né? Orgulho, vaidade. Eu quero ser semelhante a Deus. Nós somos poderosos. Nós temos poderes. Eu quero isso. Então, por isso eles caíram da posição original. Porque eles não aceitaram a posição na qual eles foram colocados como mensageiros, servos de Deus. Certo? Ok. Segunda parte do verso. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o dia do juízo. Aí alguém vai dizer assim, não, é porque isso foi colocado lá e Jesus foi para o inferno e pregou para eles e condenou eles e eles estavam num lugar lá. Não, gente. O que é que eu entendo disso que ele está dizendo? Os anjos, eles já estão, os demônios, aqui são demônios, né? Os anjos caídos, os demônios, já estão condenados, já foram reservados para a condenação. Alguém vai te perguntar, mas e se o diabo se converter, se arrepender? Ele não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque a sentença dele já foi dada. Ele está reservado para a condenação eterna. Certo? Você está entendendo? Para mim, para você, a sentença pode ainda não ter sido promulgada. Deixa eu explicar. Se você é crente em Cristo Jesus, você já é salvo, certo? Já foi promulgada a sua sentença. A sua sentença é vida eterna. Amém, glória a Deus. Mas para quem não é crente, você não sabe se o cara vai se converter ou não. Mas se ele ainda está vivo, né? Enquanto há vida, há esperança de salvação. Não é isso? Então, todo homem, ser vivo, toda criatura, ser humano vivo, ainda não foi promulgada a sentença dele. Ele não foi guardado para juízo. Satanás não. Os anjos caídos não. Eles já foram guardados, reservados. Ó, vocês já eram.
você não tem mais chance. E aí, é isso que ele está dizendo. Eles foram em algemas eternas. Então, eles não têm mais solução para eles. Reservados para o juízo do grande dia. Aí, eles estão o quê? Eles estão bagunçando o mundo. Né? Tentando bagunçar aí. A gente sabe que eles estão aí fazendo tudo de errado aí para incentivando ao erro. Né? Não que o homem possa se desculpar no diabo. Ah, foi o diabo que me fez fazer. Não. Mas eles estão por aí, trabalhando. Né? A gente vê lá no livro de Jó. O que você está fazendo? Eu estou rodeando a terra e olhando, tal. E aí ele conversa com Deus, tal. Pronto. Os diabos, os demônios, Satanás está fazendo isso aí na terra, certo? E aí, o grande dia, eles vão ser condenados no grande dia. E aí vem lago de fogo, inferno, toda aquela questão lá que vem depois, certo? Então, olha que interessante. Verso 5, ele falou sobre... Perceba a lógica que Judas está caminhando. Verso 5, ele falou sobre rebeldes contra o plano redentor de Deus. Deus tem um plano de redenção. Eles foram rebeldes contra o plano. Não aceito esse plano. Não quero assim. Segundo, verso 6, ele cita rebeldes contra a posição em que eles foram colocados. Rebeldia contra a posição. Eu não aceito, eu sou melhor do que isso. Sou maior do que isso, eu não aceito essa posição. Eu não quero isso. São rebeldes contra essa posição. Caíram dessa posição, abandonaram o lugar que eles haviam sido posto. Verso 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade. Deixa eu ver até o tempo, gente. Porque eu selecionei 3 versos aqui. Ih, já é 9 e 10. Selecionei 3 versos aqui, mas eu sabia que esses versos, eles são muito carregados, entendeu? De teologia, certo? De Bíblia. Ok? O verso 7, vamos tentar caminhar mais rápido um pouquinho. Igualmente, Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. O terceiro exemplo que ele cita é Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que o maior pecado da cidade de Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual. A homossexualidade dentro da cidade de Sodoma e Gomorra era muito forte. E aí, o pecado dessa cidade, então, era o quê? Eles se entregaram à imoralidade sexual e adotaram práticas contrárias à natureza. Olha só. O que é isso? São pessoas rebeldes contra o Criador. Olha só que interessante. Deus criou todas as coisas seguindo uma ordem soberana dele, um propósito dele. Deus colocou cada objetozinho da criação, cada animalzinho, cada parte da sua biologia, do teu corpo, de quem você é. Deus posicionou tudo isso para o louvor da glória dele. E quando nós funcionamos dentro da dinâmica estabelecida por Deus, nós nos tornamos felizes em Cristo. Porque nós estamos o quê? Vivendo para a glória de Deus. E nós nos satisfazemos por vivermos para a glória de Deus. O que é que o pecado fez com a gente? O pecado nos tornou rebeldes, deformou a nossa natureza. E agora nós queremos nos rebelar contra o Criador. E essa rebeldia contra o Criador faz com que a gente tente viver de maneiras contrárias à vontade de Deus. Se satisfazer na criação sem Deus. Vai lá para Romanos capítulo 1, você vai ver isso. Diz assim: adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E Deus os entregou às paixões infames. E aí você percebe que a idolatria é quando eu rejeito a Deus no meu coração. Eu não quero Deus. Não quero a vontade de Deus. Eu não quero nada que seja vontade de Deus. Eu vou viver procurando o meu prazer fora de Deus. Longe de Deus. Segundo a minha vontade. E aí onde é que eu busco isso? Eu vou para a criação buscar isso. E aí eu tento buscar onde? Na comida,
na bebida, nas farras, no sexo, de maneira que eu fico tentando preencher o meu vazio, tentando me alimentar de coisas que nunca vão me trazer verdadeira alegria, ao ponto de que eu começo a me deformar tanto que Deus me entregou a paixões infames, de maneira que essas paixões se tornam tão fortes dentro de mim que eu começo a me entregar à total imoralidade, usando o meu corpo para devassidão, para perdição. E aí eu estou tão rebelde contra Deus que eu começo a negar até quem eu sou. Eu não sou homem, não. Eu sou o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. É do meu jeito. É o que eu quero. Eu não me submeto à vontade de Deus, não. Aí Deus diz assim, você vai casar com uma mulher, você só vai fazer sexo depois de casar. Eu não, eu quero fazer sexo porque eu quiser. Eu quero... Então, isso é a rebeldia. Aí você tem doenças venéreas, você tem adultério, aí você tem... Aí toda essa desgraceira que vem a partir aí de uma sexualidade desregrada. Vou nem entrar no mérito disso. E isso era o que Sodoma e Gomorra viviam. E eles se entregaram a todo tipo de imoralidade. Eles se entregaram a práticas contrárias à natureza. Essas práticas eram homossexualidade, zoofilia, pedofilia, tudo que é coisa assim estava lá dentro daquela cidade. Tudo que era imoralidade sexual. Esse descontrole fez com que Deus condenasse aquela cidade. É tanto que aqueles homens lá, quando os anjos foram buscar Ló, eles queriam transar com os anjos, atacar os anjos, de tão imorais que eles eram. Não respeitavam nem aqueles anjos que estavam ali. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra foram postas, para exemplo, do castigo de um fogo eterno. Que é isso? Por que ele usou esse termo, fogo eterno? Não pegou fogo e destruiu a cidade e a cidade se acabou? Na realidade, Judas está fazendo uso de um recurso poético para dar um aviso. Eles não foram condenados só fisicamente, entenda isso. Aquela população daquela cidade foi condenada de modo eterno. Eternamente aquela cidade será conhecida como a cidade da perdição, sobre a qual Deus derramou juízo. Então, para a gente finalizar, quais são os 3 exemplos? Primeiro exemplo, rebeldes contra o plano redentor de Deus. Segundo exemplo, rebeldes contra a posição que Deus colocou na criação. Terceiro exemplo, rebeldes contra a vontade do Criador. O que é basicamente, então, o pecado, esses pecados aqui? Cobiça, idolatria, orgulho. Era exatamente essa rebelião contra a soberana vontade do Deus Criador que leva os falsos profetas à mesma condenação desses aqui. Ou seja, o espírito por trás do coração de um falso profeta é idolatria, rebeldia, cobiça. Um falso profeta, ele não aceita a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus diz que é X, ele não aceita X, ele não quer X, ele diz que é Y. Não, Deus é soberano. Não, mas Deus não é soberano assim não, porque se ele fosse soberano, o coronavírus não estava aí. Ou seja, ele perverte um atributo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não aceita que Deus é assim. Ele não aceita que Deus é assim. Ele perverte a lei de Deus. Mas e o sexo antes do casamento é pecado? Não, não é pecado não. Olha bem, deixa eu te explicar como é. Você não está comprometido e parará, e aí tenta explicar para quê? Porque ele não está comprometido com Deus, nem com a vontade de Deus. Ele está comprometido com a sua própria cobiça, sua própria idolatria, ou incentivar o pecado das pessoas. Ele não está interessado em incentivar a santidade nas pessoas. Por isso que eles esticam a graça de Deus. Eles não querem que as pessoas sigam a vontade de Deus. Eles querem que as pessoas sejam livres, entre aspas, na carne. Isso nunca vai acontecer. Então, qual é a característica de um falso profeta? Ele nunca prega santidade. Qual é a característica de um falso profeta?
Ele nunca prega submissão à vontade de Deus. Qual a característica de um falso profeta? Ele nunca ensina Bíblia. Qual a característica de um falso profeta? Ele está mais interessado na vontade dos homens do que na vontade de Deus. Ele é rebelde a Deus. Se você, no seu coração, tem sido rebelde ao propósito que Deus tem para a sua vida, se você tem sido rebelde ao plano que Deus tem, se você tem sido rebelde à criação de Deus, à vontade de Deus, você quer viver do seu jeito, você é alvo de um falso profeta facinho, facinho. Só é tu dar um vacilo que tu cai na rede de um falso profeta. É assim que funciona. Então, gente, fechamos aqui. Amanhã a gente vai ver a continuidade do nosso estudo. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Ore, meus irmãos, pelo nosso país, pelas nossas lideranças. Ore pelos governadores. Não ponha sua esperança nos homens. Se Deus quiser usar os governantes, Ele usa para fazer o bem a nós ou para fazer o mal. Eu estou dizendo entre aspas, o mal por quê? Porque aquilo que aparenta ser mal, na realidade é bem. Certo? Deus ele é soberano sobre tudo. Lembra lá José do Egito? Vocês tentaram fazer o mal a mim, mas Deus transformou em bem. Então, se um determinado governante ele for usado por Deus para trazer juízo sobre a nação brasileira, vamos esperar em Deus. Se um determinado governante for utilizado para nos salvar de determinadas coisas do nosso país, pecados do nosso país, vamos confiar no governante? Não, vamos confiar em Deus. Continuamos confiando em Deus, que usa os governantes. A crise que nós estamos vivendo, meus irmãos, ponha sua confiança em Deus. Ore pelo presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. Ore para que Deus guie o coração desses homens. Mesmo que eles achem que estão fazendo errado, mas eles estão dentro da vontade de Deus. Mesmo que eles achem que estão fazendo certo, mas eles continuam dentro da vontade soberana de Deus e prestarão contas dos pecados deles. Ponha certeza disso. Ore para que Deus nos dê sabedoria para passar por essa crise, para não dar ouvidos a falsos profetas, para não colocarmos a nossa esperança na idolatria das coisas, mas esperarmos somente no Senhor. Então, que Deus abençoe e guarde sua vida. Deus cuide de cada um de nós. Até mais. Compartilhe esse vídeo. Você aperta o aviãozinho que está aí embaixo, certo? Esse aviãozinho aí e manda para os teus contatos. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Tchau, Margarida. Deus abençoe. Deus abençoe.